Eu mandei os slides mais cedo no grupo. Você baixou eles? Eu baixei aqui no computador e vou projetar ele na tela. Tá ok. Vamos só esperar chegar mais gente pra gente dar início à aula. José Nildo tá ligado no noticiário aí, né, José Nildo? Tô. Vou até colocar no mundo aqui pra não atrapalhar as aulas. Só aguardar o restante do pessoal a gente começa. Ah, tá ok. Tá ok. Lohane, seja bem-vinda, graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado, professor. Boa noite, a paz. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom. Lindenberg, graça e paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Cleiber Evaristo, nosso professor. Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Amém. Antes de chegarem alguns irmãos, eu estava dizendo aqui, amanhã eu vou estar ao vivo na frequência da Rádio Paz FM 89,5, no programa do Luiz Alberto, falando sobre a morte, a ressurreição, o estado intermediário, a esperança do crente. Que bênção, professor. Quem puder acompanhar amanhã é só sintonizar na 89,5. E qual horário, professor? FM, né, professor? É, 89,5 FM. Vai ser a partir do meio-dia. Pai do Senhor, meu jovem. A paz do Senhor, pastor Cleuber. Tudo bem? Graças a Deus e com o senhor. Bem. Eu andei recebendo alguns relatórios aí sobre a pregação,
Alguns alunos me enviaram e eu fiz a leitura dos relatórios e eu fiquei muito triste, porque os pregadores não estão seguindo o texto da Escritura. Só usam o texto na hora da leitura e não estão seguindo o texto na hora de pregar. Fiquei muito triste. Verdade, viu, professor? É uma contestação que entristece, né? É. Professor Pedro, Ou, hoje eu escutei já faz 2 vezes já a pregação do pastor Jeová. Eu vou falar por uma coisa de novo, viu? Eu reconciliei de novo, porque eu nunca vi mensagem, é Deus falando, viu? Tem essa mensagem tremenda de Deus. Eu aleluia. chorei, viu? É, É tremendo mesmo. rapaz, poucas mensagens tão lindas, tão belas assim, que fala assim da santificação igual ele pregou. Ele pregou com a alma mesmo. Eu achei assim, não tem como você não chorar, não sentir a presença de Deus, não. Tremenda mensagem. Pensa num homem de Deus, E eu vou me espelhar nele. altamente gabaritado. O Pois homem é. tem pós-doutorado, mas o que mais me fascina na vida daquele homem é a humildade dele. Pois é, um grande homem, viu? Eu fiquei vendo assim a pontuação, até a forma dele falar. Você vê que ele não grita, ele realmente ele vai falando assim, ele abre, ele coloca você assim no braço do pai. Ele põe você nos braços do Senhor. Não tem como. É uma coisa assim, não tem como. Eu chorei assim de ver uma mensagem tão perfeita. Não tem como você ver só uma vez, não. Eu já assisti 2, vou assistir 3, vou fazer. Se eu pegar 10% que ele prega, é meu sonho. Ele prega muito bem. Tem a minha admiração, esse grande homem de Deus. Eu fiquei assim, encabulado como que Deus usa esse homem na palavra, viu? Vocês estão tendo aula com ele? Estamos, graças a Deus, estamos tendo aula com ele. Que bênção, é um homem de Deus. Foi meu professor também, ele. Foi? Então tem razão, né? Só faz fera. E bom é que a gente teve a sorte de pegar ele, né? Ser meu professor e o meu maior sonho é pregação. E realmente já tenho a olhar, a aprender muito com ele, quero explorar ele muito, porque o homem tem sabedoria, ele sabe realmente uma pessoa gabaritada e realmente um homem de Deus, viu? Um homem que realmente você sente a presença de Deus, um homem que tem unção na palavra, é um homem realmente de Deus nesse homem, viu? Então eu estou assim, muito alegre assim, de fazer parte desse grupo aí, desse Ministério Fama aí, para estar desenvolvendo meu ministério de pregação da palavra, que eu admiro muito a pregação, a mensagem, e estou aprendendo muita coisa, viu? Estou aprendendo muita coisa, estou buscando conhecimento também, então isso para mim está sendo, eu estou assim muito fascinado com o que está acontecendo, né? Então graças a Deus eu estou assim muito feliz mesmo. Isso aí é só o começo. Sabe? Deus preparou coisas maiores para você, meu jovem. Então, é isso mesmo. Eu também sou um grande admirador do pastor Jeová. É um homem... E eu convivo com ele como professor lá na faculdade assembleana. Não cabe mais humildade naquele homem, não cabe. É muito humilde ele, né? Ele não tem grandeza nenhuma, só Você humildade, vê, né? É muito humilde. E o currículo do pastor Jeová é tão extenso, aquele homem fez tanto curso, ele tem pós-doutorado, e você olha para ele não tem arrogância nenhuma, não tem aquela petulância que um monte de cara aí tem. Que não tem a metade do que ele tem né? Que não tá nem na altura da canela dele, é metido, arrogante, petulante. Mas isso aí é só nossos mestres que a palavra de Deus fala, né? Na verdade, o professor Jeová é um mestre, né? E eu tenho ele como mestre, tem muito a aprender com ele, porque realmente ele coloca a forma dele falar você, da mensagem, como é que ele aborda, como é que ele entra, como é que ele finaliza. É tudo perfeito. Ele abre a Bíblia assim, não tem como você não sentir a presença de Deus. Então realmente é coisa tremenda. Essa mensagem que ele pegou, eu assisti ela 2 vezes e não tem como não chorar, não sentir a presença de Deus. É coisa assim
E são poucas mensagens que mexem comigo. E essa mensagem eu falei, não tem como. Ainda bem que eu tenho esse homem de Deus para me espelhar, ele pregar, porque realmente vale a pena, viu? Ver esse homem pregar. Escuta ele, a gente se converte de novo, né? Não, eu estava desviado, eu sou crente agora. Deixa eu só conferir se tá todo mundo aí. O Genivaldo passou só o mel na boca dos irmãos aí, né, Genivaldo? Pois é, rapaz. Pensa que mensagem tremenda, rapaz. Mensagem tremenda. Compensa ver, viu, meus irmãos? Você... Ele agora, o Genivaldo, ele tá fazendo livro por livro, né? Livro por livro. Eu vou acompanhar. Eu tô acompanhando já as mensagens dele para trás já, sabe? Eu até pensei, gente, nós que somos alunos, a gente quer aprender. Eu estou buscando as mensagens dele para trás e tem tempo que ele prega, tem cada mensagem boa, mensagem assim tremenda mesmo, tá? E vale a pena ver esse homem pregar, porque realmente a mensagem é tremenda, viu? Você aprende muito. Eu fico vendo esse pregador aqui da minha igreja, misericórdia, meu irmão. Realmente não é desfazer, não, mas realmente o cara lembra vai pregar Salmo 91, ele vai dar receita de bolo, pastor. Tem mais isso demais. O cara vai dar receita de bolo na mensagem. Como é que faz um chá, misericórdia. Não dá não. É aquilo que eu disse para vocês. Vocês estão estudando numa instituição de ensino muito boa. Uma instituição de ensino que realmente preza pelo conhecimento teológico e bíblico e também pela vida cristã, a vida devocional. Aproveitem aí a caminhada na FACEB e que vocês possam receber de Deus o máximo, né? Melhor. Vamos lá então? Vamos. Vamos orar, que Deus possa nos abençoar e derramar sobre nós a sua graça, papai, para que nós possamos caminhar olhando firmemente para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, nos desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e que nós possamos correr a carreira que o Senhor propôs para cada um de nós, para atingirmos o patamar que o Senhor quer que venhamos atingir, em nome de Jesus. Amém. Agora, todo mundo fechar o microfone, deixa só o meu aberto. Aí na hora de fazer pergunta, pode abrir o microfone tranquilamente, para não dar interferência. Então na aula passada, a gente começou a analisar a história da interpretação, onde a gente viu a interpretação primeiro a partir do povo judeu, os rabinos, os mestres, o que é a Torá, o que é a Mishnah e todos esses empreendimentos judaicos, o Talmud, os Targums. E agora a gente vai dar uma acentuada na história. A gente vai para a patrística, né? A gente vai ver como que os primeiros cristãos, após os apóstolos, começaram a entender a Escritura. Pode passar, meu nobre William. Então nós vamos falar da hermenêutica dos primeiros pais da igreja primitiva. Os primeiros pais se ocuparam em interpretar o Novo Testamento por meio da aplicação do Antigo. Clemente de Roma, que viveu do ano 30 a 97, citava detalhadamente o Antigo Testamento e o que já existia do Novo para reforçar suas exortações. Então ele não abriu mão do Antigo Testamento e ele também já conhecia parte do Novo que estava pronto. Inácio de Antioquia da Síria, que viveu entre os anos 35 a 107 depois de Cristo, escreveu 7 cartas para a igreja de Roma, fazendo várias alusões ao Antigo Testamento, salientando a figura de Cristo. Então era praxe deles usar o Antigo Testamento para falar a respeito do Senhor Jesus como o Cristo. Policarpo de Esmirna, bem conhecido Policarpo, que viveu do ano 70 a 155. Ele escreveu uma epístola aos Filipenses,
onde citou várias porções do Antigo Testamento e também do Novo. A famosa e conhecida Epístola de Barnabé. Nessa epístola, o autor cita o Antigo Testamento 119 vezes. Ele era adepto da gematria. Depois eu vou explicar o que é isso aí. A gente vai falar sobre ela agora. Passa para frente. Justino Mártir viveu do ano 100 a 164. Um grande defensor do cristianismo. Contestou Marcião, que foi um grande herege na igreja primitiva que não aceitava o Antigo Testamento. Presta atenção nesse Marcião, vocês vão ainda ler muito sobre ele, vão escutar muito sobre ele, principalmente quando forem estudar o Novo Testamento. Marcião, ele é um herege que rejeitava todo o escrito que vinha da parte de um judeu legítimo. Então, quando ele foi organizar o Novo Testamento dele, ele quis tirar e retirou, na verdade, na organização dele, todo o escrito judaico. Marcião, ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Para Marcião, o Deus do Antigo Testamento era mau, severo, e o do Novo era bom, amoroso. Então ele foi um grande herege e por causa dele a igreja acentuou a condição do cânon, de perceber os livros que eram de fato inspirados por Deus na direção do Espírito Santo, é claro. E o processo foi acelerado justamente por causa dele, porque ele organizou uma lista de livros onde ele colocou só o que ele quis. Irineu de Lyon viveu de 130 a 202, morou primeiro em Esmirna, depois em Lyon. Este dizia que a autêntica exposição das Escrituras precisava ser aprendida com os anciãos que podiam considerar-se participantes da sucessão apostólica. Não eram outros apóstolos, mas pessoas que foram discípulos dos apóstolos e que tinham autoridade. Vou fazer uma pergunta antes da gente prosseguir, por causa dessa questão da sucessão apostólica. Quem acredita que até hoje existe apóstolo? Quem acredita que até hoje existe apóstolo? Sim, diz que tem. Está escrito em. Não sei onde está escrito, mas tem uns dons para pastor e para apóstolo. E eu vejo, na minha igreja mesmo, teve consagração de apóstolo, né? Não tá, sei fecha o microfone. Tá dando microfonia. Jaime, fecha o seu microfone, por favor. Aí. É porque tava dando delay aqui. Então, olha só. A escritura em Efésios capítulo 4 diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para, né? Mas além dos 12 apóstolos, vocês acreditam que existiram e ainda existem outros apóstolos? Um só de cada vez. Abra o microfone e diga. Professor Cleuber, assim, a gente vai estudando um pouco, assim, dentro daquele apóstolo, aquele que tem autoridade de Jesus para formar a igreja, para constituir, para organizar, são só os 12, né? Aquele que tem a autoridade apostólica dada por Cristo. Não tem como ter. Agora, existe dentro igual o irmão já estava falando, né, que é o dom do apóstolo, aquele que a igreja envia, né, que é o apóstolo, a gente fala de letra minúscula, né? É um apóstolo que não tem autoridade, ele sim é um enviado da igreja para fazer um determinado serviço, para fazer uma missão diferente daqueles apóstolos, né? É isso mais ou menos que eu creio. Tá ok. Obrigado, José Nildo. Alguém quer
colaborar? Mais alguém? Eu, professor. Fala. Alessandro. Fala, Alessandro Professor, Lindenberg. eu aprendi que a apóstolo é aquele que realmente teve contato com Cristo, né? A exceção foi Paulo, que teve a divina revelação, o aparecimento para ele. Para mim, o último apóstolo foi Paulo. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, professor, Fale. professor Cleo, eu aprendi dessa maneira, que o último, para ser apóstolo, precisava ter testemunhado a caminhada de Cristo, né? Então, após ele conhecer o ministério de Cristo, ser uma testemunha ocular, então ele, além dos 12, ele poderia, como aconteceu com Matias, né? Por ele ter acompanhado, então tinha Matias, eu acho que José, né? Não estou bem lembrado o nome do capítulos... outro. Por eles terem testemunhado, eles lançaram sorte para ver quem seria, né? E, como foi citado, o caso de Paulo foi a exceção que o próprio Cristo se revelou a ele. Então agora presta atenção. O que o Lindenberg levantou, o que o José Nildo levantou e que foi apresentado agora. Para alguém ser apóstolo, só havia duas formas. Ele ser comissionado pelo próprio Jesus ou ele ser eleito pelo próprio colégio apostólico. Por exemplo, no caso dos 12, incluindo Judas, Jesus fez o chamado específico para cada um, para que eles compossem as fileiras dos discípulos como os 12 apóstolos. O número de 12 justamente por causa da condição de número comum entre os judeus das tribos e assim sucessivamente. Quando Judas se extraviou do ministério, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1 que a igreja elegeu o outro para o lugar de Judas. Matias. Então a igreja teve autoridade para colocar outro apóstolo no lugar de Judas, que se extraviou do ministério. Paulo claramente foi chamado no caminho de Damasco, teve o seu encontro com Cristo, e todas as cartas de Paulo ele começa dizendo que é servo e apóstolo. Então Paulo é apóstolo. Matias é apóstolo, Paulo é apóstolo. Eram 12, Judas se extraviou, Matias foi eleito, se tornaram 12 de novo. Paulo surgiu, se tornaram 13. Vocês acreditam que há mais algum apóstolo na Bíblia? Eu acredito que não. Além dos 13? Ok. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Verso 18. E verso 19. Vou pegar a minha aqui também, peraí. Quem vai ler pra gente? E professor, posso ler? Pode. Passando 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Opa! Surgiu um 13º ou 14º apóstolo. Porque esse Tiago aí não é nenhum daqueles outros 2 Tiagos que estão mencionados entre os 12. Paulo aí é muito claro, está dizendo que esse Tiago aí é um meio-irmão de Jesus.
é tão claro na escritura que esse Tiago é apóstolo, que a palavra final no Concílio de Jerusalém, Atos 15, foi dada por ele. Então ele, entre Pedro, João, deu a palavra final no concílio lá em Jerusalém. Então, dos 12 principais, nós já temos 14. Será que a Mas Bíblia... esse enquadra naquele padrão que era testemunho do ministério de Cristo também, ou não? Ele no começo ele foi opositor ao ministério de Jesus. A gente percebe isso na relação que Jesus tinha com seus irmãos. Mas aí agora, Paulo deixa bem claro que ele é apóstolo. Vamos ver se a Bíblia tem mais apóstolos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14. Mas esse William é fera, hein? Versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos. Agora vai no verso 14 para você ver quem que eram os apóstolos. Meu Deus do céu. De 12 foi para 13, de 13 para 14 e agora 15. Barnabé era apóstolo. A escritura que está dizendo, não sou eu. Wilson, seu microfone fecha, por favor, tá dando interferência. Ok, obrigado. Agorinha você fala. Será que tem mais? Ou foram só os 15? Abra sua Bíblia no final da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 16, versículo 7. Alguém quer ler? Vou ler, pode ler, professor? Pode. Saudai a Andrônimo e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Que maravilha. Olha só, talvez você possa falar, isso aí não está muito claro. Aleluia. A construção desse texto no grego é irrefutável. Andrônicos e Júnias eram mais 2 apóstolos. E o que é impressionante, que dá uma discussão, é a construção do nome Júnia. Pode ser um nome romano, porque os nomes romanos eram terminados com S. Claudius, Júnias, um nome latim. Porém, um dos pais da igreja, na época da patrística, chamado Papias, diz que Júnia era uma mulher. Isso aí é um tapa na cara daqueles que vão contra o ministério feminino. Eu não estou dizendo aqui se era Júnia uma mulher ou não. Eu só estou dizendo que alguém que estava muito mais perto dos acontecimentos, que era Papias, diz que Júnias era uma mulher. Quando a gente pega os presbiterianos com esse texto aí, eles ficam loucos. Ficam loucos. Então de 15 foram para quantos? 17. Você sabia que na Bíblia tinha 17 apóstolos? Não sabia, não. E se eu falar que tem mais, você acredita? Ixi.
Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Cortou o microfone. Abra primeiro na saudação, no capítulo 1, para ver quem que escreveu essa carta aí aos Tessalonicenses. Na verdade é 1 Tessalonicenses, desculpa, eu errei. 1 Tessalonicenses, você vai ler o capítulo 1, versículo 1. Volta lá, por favor. Isso, William, obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Quem vai ler? Vamos lá. Tá ouvindo? Tô, muito bem, pode ler. Na igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, outro. Vou perguntar então, quem escreveu essa carta? Paulo. Só ele? Silvano. Timóteo. E Timóteo, apareceu mais 2 já. Mas peraí que aí não falei sobre eles como apóstolos, né? Tá dizendo que quem escreveu a carta aí, tá muito claro. A saudação é Paulo e Silvano e Timóteo. E esse E junto aí na construção colocam os 3 no mesmo nível na inscrição dessa epístola. Paulo e Silvano e Timóteo. Você nem sabia que Silvano e Timóteo tinham ajudado Paulo a escrever essa carta. Vamos testar o conhecimento bíblico de vocês. Quem era Silvano? Conheço, não. Silvano era o companheiro de Paulo na prisão. É o Silas. Silas. Silvano é o mesmo Silas. Então, olha só, quem escreveu a carta? Paulo, Silas e Timóteo. Quem usa a Bíblia revista e corrigida? Eu uso. Então você vai ler para nós, Jaime. Revista e corrigida. Capítulo 2. De 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versos 6 e 7. 6 e 7. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha só que impressionante. Ainda como apóstolos que somos. A revista atualizada, a NVI, eles querem usar a forma verbal da palavra. Que é o que o José Nildo mencionou sobre o ser enviado. A revista atualizada traduz como ser enviado. Mas no grego é apóstolo mesmo. Paulo, Silvano e Timóteo estão dizendo, como apóstolo que nós somos, nós tínhamos o direito. Então, são quantos agora? Eram 17, foi para quantos? 19. 21, né? 19. Paulo já estava na conta. Olha que impressionante. 19 apóstolos. Você nunca tinha visto isso na Bíblia? Eu não, sou minha primeira vez. E olha só que você já leu a Bíblia algumas vezes, não já? Umas 10, 11 vezes. De 10 a 11 vezes. Então presta atenção numa coisa. Você sabe quando é que começa a nossa interpretação da Escritura? É na leitura.
passa despercebido, né? É na leitura. É por isso que eu disse na aula passada, a gente aprender a ler desprovido de preconceito, ou seja, de conceito pré-estabelecido. A Bíblia fala nominalmente de 19 apóstolos. Além desses aí, a Bíblia só menciona mais um como apóstolo, o próprio Jesus. Além desses, eu desconheço qualquer outro. Não existem apóstolos como ofício, função, cargo na igreja. Hoje, como existiu até o primeiro século. As pessoas podem até se auto-intitular apóstolos, mas não são. Presta atenção numa coisa, vamos voltar na discussão. Para ser apóstolo, tinha que ter andado com Cristo, ser escolhido por ele, ou tinha que ter sido eleito pela própria igreja. Um apóstolo podia ungir outro apóstolo. Se o último apóstolo viveu no primeiro século, quem que ungiu os apóstolos de hoje? Exatamente. Então não tem apóstolo, é só... A igreja é apostólica, a missão apostólica hoje é da igreja. Então presta atenção no que eu vou dizer. Esses apóstolos de hoje, quando você cobra isso deles, eles dizem que o próprio Jesus os ungiu como apóstolos. E é muito perigoso, não? Eu já ouvi testemunho desses apóstolos aí dizendo que Jesus apareceu para eles no quarto deles de madrugada, fez um chamado, ungiu e aquela história toda. Escutei o testemunho de uma irmã aí que disse que Jesus entrou rodando igual uma mola espiral dentro da barriga dela. Aí é forte. Gente, eu não quero questionar a experiência de ninguém, mas não se faz teologia, não se faz doutrina com experiência. Se faz teologia e doutrina com escritura. Professor. Oi. Lá em Efésios fala que, né, o irmão até citou aí mais cedo, mas eu quero ouvir a explicação. Lá ele fala que deu uns para apóstolos. Certo. Então, assim, mesmo que fala lá nas escrituras lá, que fala deu uns para apóstolos, uns para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós temos profetas, nós temos, né, doutores, pastores, não temos apóstolo, então? A sucessão apostólica acabou, porque para ser apóstolo tinha que ter sido ungido por outro apóstolo depois da ascensão de Jesus. Então o ministério apostólico ele permanece na igreja. Assim como o ministério profético é da igreja, o ministério evangelístico é da igreja, o ministério do ensino é da igreja. Se você tiver curiosidade de ler aquele artigo que eu postei sobre a pandemia, o crente, a missão da igreja, todas as características ministeriais pertencem à igreja. E nós, nós recebemos os dons para participar do chamado de Deus conforme a vontade dele. Então o cargo apostólico, Jaime, não existe mais. Mas eu posso dizer, então, que a igreja é apostólica. A igreja, então, sim. Então, assim, mas então toda a igreja é enviada. Toda ela. Todo crente é enviado. Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. A gente tem que parar com essa loucura que só uns foram enviados. A igreja inteira foi enviada. Outra coisa, não existe mais profeta. Não existe mais profeta. No Novo Testamento, existe o dom de profecia. A inspiração. Professor Cleuber. Oi. Não sei se é pertinente a minha pergunta, mas a palavra do Senhor fala do ministério, diácono, presbítero, evangelista, pastor, pastor e mestres, né? Há uma diferenciação de grau ou são funções separadas? Você esqueceu de mencionar um. A Bíblia fala de bispo também.
Isso, é bispo. A questão é a seguinte: presbítero na Bíblia é velho, é ancião. Depois, com o passar do tempo, que foi instituído a função do presbítero na igreja. Mas quando João fala assim que ele é presbítero, ele está falando que ele é um vovô. Porque a palavra presbítero significa velho. O bispo era alguém que comandava mais de uma igreja. O diácono, ele foi escolhido inicialmente na igreja para cuidar da distribuição na igreja, a administração da igreja, enquanto os apóstolos cuidariam da pregação do evangelho. Então, todos os ministérios que existem são da igreja. Por exemplo, você acha que a função pastoral é só do pastor que está lá no púlpito? Você tem função pastoral quando você dá guarida, quando você visita alguém, quando você dá uma palavra de ânimo, quando você ajuda alguém a sair do buraco. Então, o ministério ele é coletivo, ele é plural. E a gente aprendeu essas coisas só no singular. Então, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos, a partir da igreja, profetas que são usados conforme o dom de profecia. Tem gente até hoje que tem dom de profecia. Mas não é como o profeta, o ofício lá no Antigo Testamento. O profeta ele estava adjunto ao rei e tinha uma função, um cargo específico. Então, o ministério profético do Antigo Testamento é diferente do ministério profético da Nova Aliança. Então eu toquei nesse assunto só para mostrar para a gente o quanto a nossa leitura da Escritura é deficiente. Verdade. Vamos prosseguir, que tem chão para percorrer. Vamos prosseguir. Deixa as dúvidas para o final. Você ia falar o quê, Tereza? Pode falar. Então todos nós somos... Professor, sobre o ministério profético, né, de profecia, o ano passado, antes da pandemia, a gente tinha um culto uma vez no mês aqui no Jardim Nova Esperança, onde eu congresso. Certo. Aí, quando terminou o culto, o vice-pastor foi entregar um recado para mim e para uma outra jovem. Aí depois o meu pastor chamou ele à parte, chamou a atenção dele que não era para ele profetizar, não. Porque profecia não existe mais, porque o último profeta foi João Batista, que não era para ele ficar entregando profecia, não. Aí eu fiquei muito encucada. Sabe? Mas o último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, melhor aplicando, o último profeta da Antiga Aliança foi João Batista. Mas o dom de profecia permanece até hoje. Deus usa, sim, profeticamente os seus servos. Você sabe quem é usado em profecia direto? O pregador, quando ele está debaixo da direção de Deus. Ele vai pregando a Escritura e Deus vai usando a boca dele para falar ao seu povo. Isso é profecia também. Então, infelizmente, o pastor se equivocou, viu, Tereza? Eu fiquei muito triste. Inclusive, ele andou proibindo, tinha vigília, uma vez no mês também. Aí ele levantou uma hora lá e falou que não era para ninguém sair do lugar para fazer oração para cura, não era para profetizar, que vigília não era lugar disso, não. Era só para orar, né? Mas vigília é lugar de quê, então? Vigília, vai fazer vigília para quê, então? Eu não consigo entender, aí não, viu, Tereza? Meio assim, eu falei pro meu esposo que eu sou na Assembleia de Deus, né? Deixa isso de lado e siga com a sua crença de que profecia existe até hoje, porque existe. Depois a gente vai falar sobre isso aí, quando a gente for falar sobre alguns textos de Coríntios, a gente entra nesse assunto. Vamos voltar aqui para o slide. Tertuliano de Catargo, 160 a 220 depois de Cristo. A solução para a heresia é a regra de fé, ou seja, os ensinamentos ortodoxos ensinados pela igreja, pois a escritura é propriedade da igreja. Presta atenção no que esse cara diz. A escritura é propriedade da igreja?
É lógico que não. Até hoje a Igreja Católica vai nessa premissa de que a Escritura é propriedade da Igreja e que é a Igreja que trouxe a Escritura ao lume. A gente sabe que isso não é verdade, né? Passa adiante. Resumo dos conceitos de Justino, Irineu e Tertuliano. Os três. Podemos fazer 3 observações. O estilo alegórico assumiu um caráter apologético. O que é alegoria? Você florear sobre o texto literal, é ficar inventando história, alegorizando. 2. A tipologia logo pendeu para a alegorização. 3. A autoridade da igreja foi usada para combater as heresias. Sem saber, esses apologistas abriram caminho para que a tradição da igreja ganhasse maior autoridade, o que predominou durante vários séculos na Idade Média. Ou seja, quem viu dessa forma colaborou para a igreja acreditar que ela tinha autoridade sobre a Bíblia. E a concepção católica apostólica romana até hoje acredita nisso. Passa. 2 escolas de pensamento ou de concepções hermenêuticas que surgiram cerca de 200 anos depois de Cristo. As 2 principais escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia da Síria. Alexandria era no Egito, né? A cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C. e permaneceu como a capital do Egito por cerca de 1000 anos. A escola de Antioquia, lugar onde os seguidores de Cristo pela primeira vez foram chamados de cristãos, onde hoje é a cidade de Antáquia, na Turquia. Então, essas 2 escolas precisam ser bem compreendidas para a gente entender todo o processo da interpretação até os dias de hoje. Pode seguir, meu nobre William. Então vamos ver primeiro os pais de Alexandria, os pais alexandrinos, que ficavam no Egito. Panteno faleceu por volta do ano de 190. É o mais antigo mestre e provavelmente o fundador da escola alexandrina. Foi professor de Clemente de Alexandria. Panteno procurou conciliar a fé cristã com a filosofia grega, pois era um seguidor do estoicismo, que foi uma escola fundada por Zenão entre os anos de 340 a 265 a.C. Então aí já tem um problema, né? Misturou a Bíblia com a filosofia grega. Clemente de Alexandria, que viveu entre 155 e 216. Foi fortemente influenciado por Filo. A gente falou de Filo na aula passada, que era um judeu também influenciado pela filosofia grega. Afirmava que qualquer texto bíblico tem pelo menos 5 significados: o histórico, o doutrinário, o profético, o filosófico e o místico. Começou a problemática. Passa adiante, William. Orígenes. Muito importante para a história da igreja, mas talvez o maior de todos os alegóricos. Orígenes viveu entre os anos de 185 a 254 depois de Cristo. Autor da chamada Hexapla. Ele via nas escrituras um sentido triplo: literal, moral, espiritual, alegórico. Para ele, na entrada triunfal de Jesus, a jumenta representava o Antigo Testamento, o jumentinho novo, e os 2 apóstolos, os aspectos moral e místico das escrituras. Gente, tem que ter criatividade demais para inventar uma loucura dessa. Olha só, ele deu significado para jumenta. A jumenta era o Antigo Testamento, o jumentinho era o Novo Testamento, e os 2 apóstolos que estavam seguindo no cortejo é o aspecto moral e o aspecto místico das escrituras. Se vocês vissem a interpretação que esse Orígenes fez da parábola do bom samaritano, é um negócio assustador. Assustador. Orígenes
considerou a tal ponto o sentido literal e normal das escrituras que seu estilo alegórico passou a ser caracterizado por um exagero incomum. Para ele, a parábola do bom samaritano que Jesus diz lá, aquele que foi espancado e que é ajudado pelo bom samaritano é Adão. Então, quando você ouvir alguém falando que aquele indivíduo é Adão, ele bebeu na fonte de Orígenes. Tem um pregador do rádio goiano aí que bebe nessa fonte direto. Passa para frente. Agora os pais antioquinos de Antioquia da Síria. Percebendo o crescente abandono do sentido literal das escrituras por parte dos pais alexandrinos, vários líderes da igreja em Antioquia da Síria sublinharam a interpretação histórica, literal, incentivaram o estudo das línguas originais e redigiram comentários sobre as escrituras. O elo entre o Antigo e o Novo Testamento era a tipologia e as profecias em vez da alegorização. Para eles, a interpretação literal incluía a linguagem figurada. Por exemplo, vou explicar isso aí. Linguagem metafórica figurada tem na Bíblia. Quem é de vocês que conhece alguém que furou um olho porque leu a Bíblia? Ou arrancou o olho e jogou fora? Ninguém. Então esse texto lá ninguém entende ele como literal. É lógico que é uma linguagem alegórica, metafórica. Então onde a Bíblia tem a alegoria já é muito claro, gente. Agora os caras querem alegorizar tudo. Tudo. Passa. Doroteu viveu entre 288 a 407. Com seus ensinamentos, ajudou a abrir caminho para a instituição, né, da escola de Antioquia. Participou do concílio de Nicéia. Vocês vão estudar na história da igreja. O concílio de Nicéia foi um concílio organizado pela igreja, na direção de Constantino, inicialmente, para tratar de alguns assuntos da fé cristã. Luciano viveu entre 240 a 312. Foi o fundador da escola de Antioquia. Diodoro elaborou uma obra entre a diferença que existe entre o sentido autêntico do texto e o alegórico. Teodoro de Mopsuestia foi o maior intérprete da escola antioquina. Escreveu um tratado contra os ensinamentos de Orígenes, porque eles queriam combater essa visão alegórica extremista, né? João Crisóstomo, o maior comentarista dentre os primeiros pais da igreja, escreveu mais de 600 pregações. Teodoreto, entre os anos de 386 a 438, foi um dos grandes exegetas primitivos da escritura. Escreveu vários comentários bíblicos. Passa. Então, os pais da igreja dos séculos 5 e 6, a gente viu então antes aí até o século 4. E a gente viu que a escola de Alexandria, ela optou pela alegorização da escritura. E a escola de Antioquia preferiu permanecer na interpretação literal e usando o alegórico só quando a escritura de fato apresentava alegoria. Jerônimo, esse é famoso, né? Ele foi canonizado pela Igreja Católica, é o São Jerônimo. Ele viveu entre 347 a 419. Começou usando o método alegórico e depois assumiu um estilo mais literal. É o autor da tradução Vulgata Latina. Então, olha só. A Vulgata Latina foi a versão que a Igreja Católica usou da Bíblia por muitos e muitos anos. Até hoje ela é usada. E o Jerônimo, ele é responsável por algumas questões que nós temos até hoje na nossa teologia. Por exemplo, Jerônimo foi o que chamou o Carcará, o diabo, o Satanás de Lúcifer.
Então hoje quando você escuta Lúcifer, automaticamente sua mente te remete ao diabo. Quem fez isso? Jerônimo. Esse Lúcifer não é o nome do cão, não é o nome do Satanás, não é o nome do diabo. A Bíblia não atribui nome a ele. Então, quando ele foi traduzir os textos referentes a luzente, aqueles textos de Isaías 14, ele que traduziu por Lúcifer, filho da alva. Outro problema, Jerônimo traduziu a palavra Hades por inferno. Tem 3 palavras na Bíblia que hoje nós temos traduzidas por inferno, e uma delas é por força da influência da Vulgata Latina. João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, e nós usamos as versões Almeida Fiel, Almeida Revista Corrigida, Almeida Contemporânea, Almeida Revista Atualizada. Almeida traduziu também Hades por inferno. Então as 3 palavras que foram traduzidas por inferno, Hades, Guiena e Tártaro. Hades na Bíblia é sepultura, lugar dos mortos. Só em Lucas, naquele texto que todo mundo chama de parábola, a parábola de Rico e Lázaro, que não é parábola, lá é apresentado o Hades como o lugar dos mortos, ou a dimensão dos mortos. Então, traduzir o termo Hades por inferno é problemático. Aquele texto que todo mundo conhece, vou falar sobre isso amanhã. Te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aí influenciou muita gente a pregar isso aí errado. Acha que o inferno é um lugar onde o capeta está sentado num trono, comandando um monte de demônio, e que quando a igreja sai para pregar, esse inferno lá onde o diabo está é abalado. Na verdade, o texto está dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O Hades sendo o lugar dos mortos, todos os crentes que morreram e os não crentes vão para lá. E quando ouvirem a voz de Cristo, os crentes que estão no Hades, sairão dele. As portas do Hades se abrirão no dia do arrebatamento, porque os mortos ressuscitarão. É isso que o texto lá está dizendo, Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, porque no dia da ressurreição o Hades abrirá suas portas, e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então Jerônimo trouxe essa influência. Agostinho, vocês vão estudar muito Agostinho. Foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Interpretava as escrituras através de um sentido quádruplo. Para ele a Bíblia tinha um conteúdo histórico, um conteúdo etiológico, que é uma investigação acerca das origens e causa, tinha um sentido analógico e também o alegórico. Ele dava ênfase à chamada regula fidei, que era a regra de fé, um conjunto de doutrinas da igreja. Então, já sobre a influência do chamado catolicismo. Passa, meu nobre William. João Cassiano. Esse João Cassiano aí eu vou falar para vocês. Viu? Autor de um método quádruplo de interpretação. Ele concebia o método histórico, o método alegórico, o tropológico, que é o sentido moral da escritura, e o anagógico, um significado oculto, místico. Ele acreditava que para interpretar a Bíblia você tinha que ter uma holocubração, uma experiência espiritual, algo desse jeito. Você sabe o que me assusta nisso tudo? É saber que esse método dele durou cerca de 1000 anos. Ele escreveu uma cantiga, e essa cantiga pegou durante mais de 1000 anos. Em latim ela dizia: litera gesta docet, quid credas, alegoria.
Morales que diagás co tendas anagogia. Traduzindo, a letra ensina os acontecimentos. O que você crê é ensinado pela alegoria. Moral é o que você faz. Seu destino é ensinado pela anagogia. Então, seu destino, segundo ele, era captado só mediante uma experiência mística. Então, essa maneira de interpretar a escritura é loucura. Passa. Acabou, né? Ok. Então, olha só. Terminamos aí com João Cassiano, com a cantiga dele, do Litera Gesta Docet. Então, saber que até hoje católicos usam esse princípio interpretativo. Tem que ter um princípio anagógico. A pessoa tem que viajar no texto, tem que ter uma experiência mística com ele, né? E a gente sabe que isso não acontece. O Espírito Santo, ele faz iluminar a nossa mente para que a gente possa compreender a Escritura, mas isso não nos isenta do estudo hermenêutico. O Espírito Santo, ele é ativo na Escritura, ele trabalha na Escritura por meio da Escritura. Ele trabalhou na Escritura inspirando e ele trabalha também nos iluminando para que a gente possa entender, mas é necessário estudar. A Bíblia fala que ele vai fazer a gente lembrar de todas as coisas. Se você não lê e estuda, como é que você vai lembrar? Então a história da interpretação é importante para a gente perceber que muitas pessoas saíram do caminho, usaram conceitos de interpretação que fizeram com que a igreja assumisse posturas estranhas. Então, acreditar que a igreja tem autoridade sobre a escritura, gente, isso é um absurdo. A gente sabe que é o contrário, a escritura que determina o que a igreja deve ser, né? Pode tirar aí o slide, William, para a tela abrir, para eu vislumbrar todo mundo aí. Então, meus nobres, olha só que coisa maravilhosa. Deus é tão bom que ele levantou pessoas que preservaram a interpretação conforme os primeiros discípulos dos apóstolos interpretavam. Essa condição de alegorizar a escritura foi uma pedra no sapato desde o começo e está presente até hoje. Até hoje. A Bíblia não precisa ser alegorizada. Onde a Bíblia contém passagens alegóricas, a alegoria ela é muito clara. Lá em Gálatas tem a alegoria do monte, tem a alegoria de Agar e Sara. Então, aonde tem alegoria na Bíblia já está claro. Para que dar um sentido a mais para um texto que tem que ser interpretado literalmente? Vou usar um exemplo. José Nildo escreve uma carta para um parente dele. Fala, ó, eu comprei um cavalo branco. Aí o cara entende lá que o cavalo do José Nildo era branco, mas o branco significava que o cavalo era um cavalo puro sangue, que o cavalo era um cavalo que tinha uma alimentação especial, que o cavalo era branco porque ele era um cavalo escolhido, porque o cavalo era branco porque ele era um cavalo separado. Mas o José Nildo só quis falar a cor do cavalo. Meu cavalo é branco. Aonde o branco na Bíblia tem significado, o próprio texto já especifica, gente. Então a gente tem que fugir dessa condição alegorista, essa condição de ficar alegorizando tudo, pelo amor de Deus. Quando eu estou num culto e um pastor começa a pregar alegorizando a Bíblia, me dá vontade de levantar e ir embora. Eu não faço isso por respeito às pessoas que estão lá, porque é muito chato. A pessoa tem a condição de usar a escritura, de ser usado por Deus, de pregar a verdade, aí começa a inventar. Então nós temos que prezar pelo estudo da palavra
E nós vamos aprender a partir de hoje que a escritura tem que ser tomada de forma literal. Aonde o literal é absurdo, aí a gente emprega alegoria. Você não vai arrancar o seu olho, né, com medo de ir para o inferno. Você vai mudar a sua conduta, mudar seus procedimentos, vai se submeter à autoridade do Espírito Santo, vai dizer não ao pecado e assim sucessivamente. Você não vai arrancar o olho, não vai adiantar. Vai ficar pior, vai ficar um cego que deseja as coisas da carne. Então, meus queridos, é tomar a escritura do jeito que ela é. Essa é a primeira coisa a ser feita. Então, se o cavalo do José Nildo era branco, é porque ele queria falar que ele era branco. Então, quando a Bíblia fala algumas coisas, é porque Deus quer de fato afirmar aquilo lá. Não inventa, não. Tem gente que inventa demais na hora de interpretar a escritura. Eu já ouvi cada coisa que eu vou te falar. Viu? Falei pra vocês. Oi. Eu passei por uma dessa na escola dominical que a pessoa deu que ia dar o exemplo da escritura e ela pegou aquele texto de Romanos 8, né, onde Cristo fala que nós seremos mais do que vencedores. Só que ela pegou esse texto e fez uma aplicação assim, muito errônea, que até falar sobre irmãos. Porque ela colocou assim, o crente que não estuda, que quer passar numa prova, e aquela pessoa do mundo, né, que estuda, e os dois fazem prova, então um acaba passando por seu mérito. Então ela colocou assim, o crente ele é vencedor, mas se ele estudasse para passar numa prova, ele seria muito mais do que vencedor, porque se além de ser crente, ele fez um esforço. Ela colocou essa aplicação nos dois contextos desse versículo, e eu fiquei assim, aonde ela achou esse contexto para aplicar dessa forma. Achei assim, uma coisa muito, eu fiquei assim na minha cabeça perdida, desaprendi, quer dizer, né? Acontece também. Só que essa aí é complicado, mas tem uns que é pior, né? Você comprar a caneta ungida para fazer a prova, você não precisa nem de estudar não, você já passa direto, né? Tem essa também. Essas são piores mesmo. Eu quero uma dessa teologia. Infelizmente ela não existe, viu, Jaime? Mas a gente tem que deixar a escritura falar, né? Tem texto da escritura que é tão claro que ele fala sozinho e as pessoas querem falar no lugar dele. Então a hermenêutica vai nos ajudar a fugir disso aí. Um cara inventou uma porta em Jerusalém que nunca existiu porque não deu conta de interpretar o texto onde Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O cara, não conseguindo interpretar o texto, inventou uma porta em Jerusalém. Isso aí está lá no prefácio do livro que eu mandei para vocês, Entendes o que lês, eu falei sobre isso. Então, olha só, um cara no século XII, 1200 anos depois de Cristo, inventou uma porta em Jerusalém que nunca existiu. Só porque não deu conta de interpretar a Bíblia. Então vamos parar de inventar, né? Já inventaram coisa demais. A gente precisa usar o texto da Escritura e deixar o Espírito Santo falar através do que já foi revelado. Por exemplo, a gente tem uma confusão de entender revelação e iluminação, né? Revelação, fulano revelou. Revelou o quê? A revelação já está aí impresso na sua Bíblia. Isso aí foi revelado. Agora existe a iluminação do Espírito. A gente precisa saber diferenciar essas coisas. E outra, os dons espirituais têm que ser entendidos direitinho. Vou dar um conselho. Faz igual o Genivaldo aí, acompanha o professor Jeová lá no YouTube, nos vídeos que ele faz, nas transmissões, que ele tem uma série de estudos sobre os dons espirituais.
para você entender direitinho como funciona cada dom daquele que aparece em 1 Coríntios 12, os dons que aparecem nas outras porções da Escritura. Aí você vai ver que a Escritura ela é muito certa. E a gente fica inventando coisas aí, por isso que a igreja fica passando por esses perrengues. E muita gente confuso, e muita gente que perde a fé porque acredita mais na fé do que em Deus. Você sabe que tem fé na fé? Existe uma modalidade de fé que ela é empregada sobre a fé. Isso aí, teoricamente, é chamado de fideísmo. É ter fé na fé. Você tem que ter fé em Cristo. É em Deus. A fé que funciona quando ela é colocada em Deus e não na fé. Quando você tem fé na fé, você é traído. Porque é uma falsa fé. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente tomar toda a armadura de Deus. E um dos itens da armadura é o escudo da fé. Não diz que a fé é o escudo. Diz que o escudo vem da fé. Quem que é o escudo do crente? É Deus. A Escritura é muito séria nisso. Porque Deus é sol e escudo. Ele dá graça e glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. O próprio Deus é o seu escudo. Você tem que ter fé e confiar nele. Aí você está protegido. Mas você fica acreditando na fé, você põe fé na fé, você nunca vai alcançar de Deus o que ele tem para você. É isso, Os livros de autoajuda falam muito nisso, pastor. Então, ele coloca você como você pode, você deve, é seu, você vai conseguir. Não fala em momento algum, coloca Deus, Jesus como o alvo, né? O crente é Cristo. Isso tem prejudicado muito a igreja, infelizmente. Deus, na verdade, se tornou um funcionário do crente. O crente fica mandando em Deus. Faz isso, faz aquilo. Eu determino isso, determino aquilo. Determina o quê, moço? A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto de Romanos é a coisa mais linda do mundo. Tem 3 gemidos. Depois você estuda lá para você pregar os 3 gemidos de Romanos capítulo 8. Tem o gemido da criação. A criação geme, aguardando ansiosamente a expectativa da redenção dos filhos de Deus. A criação geme. Os filhos de Deus também gemem, porque eles sofrem na ânsia esperando com que o reino seja estabelecido. E finalmente, o maior de todos, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, também geme e intercede por você com gemidos inexprimíveis, ou seja, inefáveis, que não tem nem como você expressar a respeito deles. Então, os 3 gemidos romanos, já faz logo a sua pregação aí, deixa pronto para o dia que você for convidado, você ser usado pelo Espírito. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos encerrando já. Eu quero saber sobre aquele livro que tem, como é que vai ser? A gente vai ler ele, já vai fazer o resumo? Como é que é? Não tem necessidade de fazer resumo, não. Aquele livro lá é um suporte que eu enviei para vocês e ele faz parte da bibliografia do curso. Eu tô fazendo um resumo geral das aulas nesses slides. Você vai guardando esses slides aí. Quando tiver um texto que eu quero que você leia, eu vou enviar ele diretamente lá na plataforma, mas vou enviar no grupo para vocês. Mas eu vou pedir sempre leitura de pequenos artigos. Ótimo. Mas pode ler também, né? Se tiver tempo, pode ler, né? Pode, deve, né? Com certeza. Então, um grande abraço. Amanhã, quem quiser e puder me ouvir, eu estou na Rádio Paz FM 89,5, no programa lá do Luiz Alberto, falando sobre a esperança do crente. Vou falar sobre a morte, sobre o estado intermediário e a ressurreição do crente. Qual horário, professor? Do meio-dia a 1 e pouco da tarde. Eu vou assistir.
Eu vou ligar aqui, eu vou ver. Liga Eu lá botei aqui então. já e vou ver. Aí, se você participar lá, eu vou mandar um abraço. Beleza, tá bom. 89,5. Pode mandar, pode mandar. Tá ok. Também vou. Estarei lá também, professor. Então, meus queridos, um grande abraço e eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir dessa aula, a nossa leitura bíblica vai melhorar. Faça aquilo que eu disse. Verdade, professor. Começa a ler a Uma Bíblia, benção, viu? começa a ler a Bíblia com mais aproveitamento. Não fique lendo Bíblia para cumprir meta de leitura. Isso aí prejudica a gente. Com a permissão do Genival, ele disse que já leu a Bíblia 11 vezes. Nunca tinha visto que na Bíblia tem 19 apóstolos. Não, Não é, Genival? realmente a gente precisa. Isso é verdade. Passei por cima disso tudo, viu? E é muita coisa, viu? Então a gente passa por cima, porque a nossa leitura ela é muito deficiente. A nossa leitura é muito superficial. A nossa leitura, quando é para cumprir meta, não dá. Falei para vocês, eu li o livro de Levítico mais de 30 vezes. Nunca entendia, até que eu mudei o jeito de ler a Bíblia. Já li a Bíblia em 3 meses, já li a Bíblia em 1 ano. E agora as minhas leituras da Bíblia inteira duram de 2 a 3 anos. Porque eu quero fazer uma leitura proveitosa. Eu quero que a Bíblia mude o meu ser. Que a Bíblia interfira no meu caráter. Que a Bíblia faça de mim um servo real, verdadeiro. Então eu estou lendo a Bíblia com calma. Com atenção. Sem pressa. Professor, Oi. Amém, professor. quando o senhor explicou lá do Hades, lá do inferno, por que não teve contestação para tirar isso da Bíblia? No caso, nós estudou a vida inteira falando inferno. É porque o Jaime Amorim ainda não era teólogo na época. Mas, sim, ficou a vida inteira ensinando errado, porque é uma coisa assim que Sabe o que aprendeu a vida é, inteira. o Jaime? A gente não pode desconstruir num estudo que a gente dá em determinado lugar uma cultura que foi assimilada em milênios, séculos, décadas, né? Então, à medida que você tiver oportunidade, se você tiver um trabalho ostensivo, onde as pessoas sempre te acompanham, você vai simulando isso aí devagar, até convencer as pessoas, mostrando paulatinamente o desenvolvimento histórico da doutrina. Então o Hades não é o inferno. O inferno nem foi inaugurado. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que a morte e o além, e depois fala que o Hades será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, depois da ressurreição, aqueles que verdadeiramente são de Jesus vão receber um corpo novo e glorificado, mas os que não são serão lançados juntamente com todo o Hades no lago de fogo e enxofre. Isso ainda não aconteceu. Professor, capítulo 20? É. Capítulo 20 o quê? Versículo? Verso 11 em diante. Que diante Mas do trono de aprendeu. Deus estão os grandes e pequenos. Aí vai fazendo a leitura, você vai chegar lá nessa condição de que o próprio Hades, talvez na sua Obrigado. tradução está escrito o inferno. O inferno será lançado no lago de fogo. Olha que absurdo. O lago de fogo que é o inferno. Como que o inferno vai ser lançado no lago de fogo? E outra coisa, eu aprendi a vida inteira que o inferno é lugar de sofrimento. Então esse Hades aí, vamos ver, mas não tem o inferno, é o Hades. O Hades, na lugar- verdade, Primeiro- a gente entende o seguinte. O Hades, a parte superior do Hades, a Bíblia descreve ela como o seio de Abraão. E Jesus denomina ela de paraíso. A parte inferior, lá no texto de Lucas 16, do 19 em diante, diz que a parte inferior é denominada só de Hades. E naquela condição do rico e de Lázaro, Lázaro foi para a parte superior, que é o seio de Abraão, e o rico ficou na parte inferior, que é o Hades propriamente dito. O texto diz que há um abismo que separa essas duas dimensões.
Então quem está na parte de cima do Hades é quem está salvo. Quem está na parte inferior do Hades são os perdidos. E quem é perdido, Jaime, já experimenta um certo tipo de sofrimento. Mas ainda não é o sofrimento do lago de fogo e enxofre. Tá certo. Muito bem. Obrigado. Olha só, aquela visão que quem morre vai para o céu. Quem pode ler a Bíblia em João 3,13? Vou ler. João 3,13 a gente só conhece o 16, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem, que está no céu. Então quem que subiu para o céu? Jesus. Quem subiu? Jesus. Então, além de Jesus, ninguém subiu para o céu. Esse texto aqui é terrível. Eu já fiquei meditando nesse texto muito tempo. Terrível, não, ele é maravilhoso. Para mostrar pra gente, Jaime, que a gente concebe muita doutrina fora da Escritura. Ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, Jesus está no céu. Jesus está sentado no trono, à destra de Deus nas alturas, que é a posição maior de honra. Jesus é Deus entronizado juntamente com o Pai. E ele está no céu. E todos os outros que morreram estão no Hades, aguardando o dia da ressurreição. Pois é, mas na próxima aula o senhor me explica aí. Mas era ele que estava falando, aí. Então. E ele estava presente. Mas é porque ele, mesmo no corpo, sempre foi e será onipresente. A união hipostática de Cristo, Cristo Jesus, que agora é Deus homem, assumiu essa postura para sempre. Um dia você vai conseguir ver Deus, a figura do Cristo. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Meus queridos, quase fui arrebatado aqui agora. De verdade. Amém. Professor, repete, por favor, esse versículo aí. 1 João 3,2. Muito bom. Amém. 1 João 3,2. Nós somos filhos de Deus, mas ainda Obrigado. não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Você sabia que a Escritura diz em Romanos que você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus? Então lá no porvir você vai ser como Jesus, e não como Adão foi antes do pecado, mas como Jesus foi depois da encarnação. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu vou parar de falar aqui, senão eu vou ser arrebatado. É muita nébia. Meus irmãos, é o seguinte, como eu sempre me despeço de vocês, até a nossa próxima aula, até amanhã, quem for ouvir o que eu vou estar falando na rádio, mas se Jesus voltar antes da nossa próxima aula, eu vou estar debaixo da árvore da vida. Quem quiser bater um papo comigo é só passar por lá. Glória a Deus. Deus abençoe. Um grande prazer ter estado com vocês mais uma vez. E que Deus abençoe cada um de vocês no estudo da teologia. E vocês vão saber Amém. Que todo mundo que falou que teologia era do capeta, que teologia te afasta de Deus, era um mentiroso. Porque eu agradeço demais a Deus por ele ter me conduzido pelo caminho da teologia. Eu não estou me contente dentro de mim. Ele canta lá macia da palavra, chora caça. Gente, é muito bom você poder viver a Escritura. Glória a Deus. É viver a Escritura. Amém.
Glória a Deus. Amém. Professora, abençoado seja o Senhor e toda a sua casa, viu, professora? Aleluia. A partir de hoje, eu sou intercessora. Aleluia. Aleluia. Amém. Orem por mim mesmo. A gente está naquela unção dos 6 horas. 6 horas por mim e eu oro por vocês. Amém. Deus abençoe. Um grande Glória a Deus. prazer. É um grande privilégio para mim poder estar com vocês. E já estou ansioso para a nossa próxima aula. Também estou. Amém. 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 Paz, Deus abençoe. Deus abençoe.